tu sabe que tem algumas coisas que estão te paralisando, sabe o que é? Que tu é linguarudo. Tem coisa que está te paralisando, sabe por quê? Falta você pedir perdão, falta você liberar perdão. Coloca para mim Números 13:33, por favor, gente. Números 13:33. Isso. Vimos também os nefilins, isto é, os anaquins, diante de quem parecíamos o quê? Gafanhoto. Então o cenário aqui é onde que os 10 espias, eles estavam sentindo diante de uma situação adversa que eles estavam, é da forma que eles estavam se sentindo. Diante de um problema que veio para eles encararem a terra da promessa, então o que eles preferem fazer? Irmão, presta bem atenção aqui em mim, que eu estou vendo que a igreja está bem dispersa, eu vou ser bem breve, então não se distraia. Aí o que acontece? Aqui o cenário é onde que eles estão num ambiente que eles podem conquistar, que já foi liberada uma palavra sobre a terra prometida, sobre Canaã. Só que aqui agora eles levam para um ambiente que eles olham aqui para os nefilins, isto é, os anaquins, e diante daquela situação, como que eles se sentem? Eles se sentem como gafanhotos. Eles se sentem os menores. Então, aí eu subo aqui, eu prego, eu subo aqui, eu dou uma palavra, e vamos, gente, Deus é com a gente e tal, só que agora eu me vi num cenário, aí eu comecei a olhar um tanto de imóvel na cidade, para ver, gente, eu posso ir para cá com a igreja? Eu posso ir para ali com a igreja? Para onde que eu posso ir com a igreja? Aí eu procuro um imóvel, aí o imóvel não pode, a igreja não pode estar nesse ambiente. E outros lugares eu vou ter que começar a construir do zero. Só que aí, o que eu fui pego por onde? Eu fui pego, às vezes, pelo medo. Eu fui pego aonde que foi dada uma palavra que, olha, a igreja talvez ela não vai conseguir permanecer aqui, porque quem está querendo pegar aqui, eu não quero citar o nome de quem que é, mas é muito rico. E os dois donos daqui, talvez ele está em segundo lugar como o cara mais rico hoje de Minas Gerais. E o outro é o Pedro, que é um amigo. Então eu me encontro num cenário, eu estava me encontrando num cenário, e marca a reunião, não acontece. Aí algo começou a me pegar por dentro nesses 3 meses. Medo. E se você mostrar frouxo no dia da adversidade, pequena é a sua força. Então o que eu estou fazendo aqui é falando, cara, nessa matéria eu tomei bomba. E eu vou te mostrar. Por quê? Porque é tão gostoso, pastor Adilson, quando você passa por um momento, pastor, e você fala assim, pastor Robson, cara, eu venci, eu tive fé. Cara, eu não tive. Eu tive mais medo do que as promessas que o Senhor falou ao meu respeito. Parece que eu esqueci delas, por causa das dores, pelo que eu tinha que enfrentar. Aí eu comecei a olhar para mim, aí eu entrei nesse ambiente, diante de quem eu parecia um gafanhoto. Aí essa semana eu fui para a reunião. A reunião começou 2h30, terminou 5h40. Eu estou sentado ali numa sala, diante de 2 homens poderosos, mas foi tão leve a reunião, quem estava pesado era eu. Eu cheguei para uma reunião, nesse nível aqui, cheguei para ela, começamos a brincar, a conversar, mas eu estava tenso. Eu falei assim, o que eu vou arrumar aqui? E eu comecei a orar em espírito, eu comecei a travar uma guerra dentro de mim, e estava leve. Por quê? O Senhor já tinha liberado algo, era eu que não estava entendendo nesses 3 meses. Por quê? Da forma que você se sente, assim você se torna. E aqui eles começaram a olhar para os opressores. Não estou falando que a reunião lá eu estava diante de opressores, não era isso. Mas diante de pessoas que eu enxerguei elas, de um poderio tão grande financeiro, e esqueci que eu sou filho do rei. Então o pior cenário é quando nós nos colocamos num ambiente que a gente olha para o cenário e nós esquecemos que nós somos filhos. Eu esqueci durante esses 3 meses que essa igreja ela não é minha, é do Senhor Jesus. Eu esqueci nesses 3 meses que quem paga a conta é Jesus Cristo, não sou eu.
Eu fui esquecendo um tanto de coisa. Por quê? Eu saí de um ambiente e fui para um ambiente totalmente desconfortável. Aí o Senhor começou a falar comigo, quer ver? Olha o que diz em Salmo. Abra sua Bíblia comigo aí. Salmo 116, versículo 7. Salmo 116, versículo 7 diz assim: retorne aonde? Aonde? Se é retorne, é porque ele o quê? Ele saiu do lugar de quê? De descanso. Então, eu saí do lugar de descanso e fui para um lugar de ansiedade. Porque eu comecei a olhar para o cenário e eu esqueci de tudo que Jesus fez nesse lugar ao meu respeito. Aí, quando eu estou ali na reunião, pastor Flávio, eu estava tenso. Lu, eu estava tão tenso que eu falei, Deus, o que eu vou falar com esses caras? Aí começou. Pastor Arnaldo, eu tenho um Aras lá em Bonfim. Eu falei, nós temos um projeto social lá em Bonfim. Eu sei que vocês têm. Eu já vi o projeto social que vocês fazem. Aí o Pedro já começou a falar assim, Haroldo, você não tem noção do que é a igreja lá hoje. Aí o pastor Marconi imprimiu tudo para mim, eu já cheguei e joguei tudo em cima da mesa, aí começou a mudar. Aí você começa a criar até coragem. Aí agora vamos lá, vamos ver se vai dar ou se não vai. Pastor, você sabe que hoje o imóvel ali custa 32 milhões, a 1% é 320 mil reais. Eu fui, vai agora. Só foi uma janelada. Falei assim, Gui, eu sei, senhor, mas meu negócio ali não é dinheiro, é que eu estou ganhando muita alma para Jesus. Aí eu comecei a trazer para o mundo espiritual e falar, rapaz, não tem noção. Aí eu mostrei o projeto, olha o que era, olha o departamento infantil, olha o que era, olha hoje a igreja. Coloquei até irmãozinho levantando a mão e adorando o nome do Senhor. Irmão! Aí resumindo, aí o Haroldo falou assim, pastor, ninguém te tira de lá não. Só que aí, sabe qual foi meu erro? É porque eu dei muita moral para as vozes que foram falando que realmente queriam pegar aqui. Mas eu dei tanta ênfase e não ouvi eles primeiro. Aí sabe o que foi acordado lá essa semana eu assino? Pastor, vamos fechar 8 anos direto. Se eu trabalhar com tranquilidade. Eu falei assim, então fechou. Mas o senhor vai pagar X, eu não quero falar o valor aqui para não escandalizar alguns irmãos. Aí, pastor, mas o senhor vai pagar X? Eu falei, não, eu que vou falar o valor, agora é comigo também. Não, mas isso aí também não dá. Eu falei assim, dá, eu sei que dá, ué. Eu sei que dá, ué. Resumindo, deu. Aí vamos pegar 8 anos. 8 anos. 8 anos para nós trabalhar muito. Só que aí, irmãos, foi terminando, aí nós começamos a brincar um com o outro. Aí, pastor, quero ir lá na sua igreja e tal. Aí eu saí da sala. Eu dei um glória a Deus tão gostoso, mas na hora que eu entrei dentro do carro, o Senhor me conectando. Retorne ao seu lugar de descanso que você saiu. Quando você sai do lugar de descanso, a ansiedade te pega. Você se vê como um gafanhoto. Você começa a olhar somente para as suas debilidades. Você esquece daquele que um dia te chamou e te escolheu. Porque você começa a olhar para as pessoas do lado de fora. Todo mundo tem algo extraordinário, você não tem nada. Porque a gente não tem coragem de falar assim, cara, eu podia estar aqui hoje dando glória a Deus assim, irmão, eu cheguei lá e aconteceu, esse tempo todo eu estou debaixo de uma fé. Estava nada, irmão. Acho que eu estava pior do que Tomé. Eu estou sendo sincero. Vocês querem que eu fale mentira? Não vou estar aqui posando de santarrão, não. Porque era o próprio Deus me ensinando, filho, retorne ao seu lugar de descanso. Ó minha alma, porque o Senhor tem sido o quê? Aí eu comecei. Aí o que eu fiz? Eu o quê? Retornei para o lugar de descanso. Aí eu comecei a olhar para as escrituras. Aí eu comecei a olhar para quê? O tanto que Ele tem sido bom com a minha vida, com a vida da igreja. É um pouquinho que a gente sai
Sabe por quê? O ladrão da preocupação te pega. Você já fica preocupado. Você está aqui agora, você já está doidinho, você vai pedir os X-tudo hoje ou não? Você já está preocupado com o que você vai comer amanhã. Aí você fica debaixo de uma preocupação, aí tem irmão que está do seu lado, e ele está querendo te colocar em lugar... Tem hora que minha cabeça era assim, rapaz, Deus, abre os olhos desse homem, só para ele entender o que eu estou passando esses dias, que ele vai me ajudar em vez de ele trazer mais peso para mim. Irmão, graças a Deus deu certo. Irmão, e se eu tivesse que sair daqui com essa igreja, para onde que a gente ia? Uma coisa é você alugar um apartamento para você e sua família, você tem um aqui, você tem ali. Agora o imóvel desse aqui na cidade de Contagem não tem. Para onde que eu vou? Você acha que você vai dormindo como? Aí eu falei assim, Deus, é porque eu saí de um lugar de descanso, Márcio. E o Senhor mandou eu retornar para descansar e entender que foi Ele que nos trouxe até aqui. Então eu não quero que você erre como eu errei. Você pode estar passando o pior momento da sua vida, mas você vai entender nessa noite que o Senhor já tem uma palavra ao seu respeito e sobre a sua vida. Então não tem por que você errar igual eu errei. É nesse momento que você vai colocar fé em ação, é nesse momento que você vai treinar, é nesse momento que você vai literalmente ir pela fé e não pela lógica humana. Pela lógica humana você para, mas pela fé você vai prosseguir. Pela fé você vai ser esticado nessa noite. Você vai compreender, você não vai ficar se enxergando o quê? Como um gafanhoto, porque você é filho, você não é qualquer pessoa. Mas como que a gente vai caminhando? A gente caminha, eu sou o menor da minha casa. Ó vida, ó céus, ó azar. E Deus tem te entregado algo extraordinário. O que a gente precisa voltar? A enxergar a nossa vida como filho, como príncipe do Senhor, como a princesa do Senhor. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso de retornar ao lugar de descanso e falar assim, Deus, ainda que pode ser difícil, mas eu não vou me enxergar mais como gafanhoto não, porque eu sei que foi o Senhor que me chamou para uma obra extraordinária. Aí a pergunta que eu te faço, como é que você está se enxergando esses dias? Seja sincero, para você, não engana agora não. Pensa um pouquinho agora, como é que você está se enxergando? Como o pior da sua casa? Como um gafanhoto diante dessa situação? Como é que você está se enxergando? Seja sincero com você agora, seja realista com você mesmo. Olha, pastor, eu estou vivendo esse momento ali que tem uma enfermidade, eu estou vivendo essa. Irmão, eu não sei o que você está vivendo. De uma coisa eu estou aqui hoje para trazer uma palavra e falando para você, não erre como eu errei esses dias. Eu estou aqui para te ajudar como irmão aqui, falando assim, olha, levanta a cabeça em nome de Jesus, foi Deus quem te chamou, se coloque de pé, retorne ao lugar de descanso que se chama Jesus, porque existe um ladrão, que é o ladrão da preocupação, que é o ladrão da alegria, ele vem para roubar a sua alegria, ele coloca preocupação, enquanto que o Evangelho de Mateus vai nos ensinar, no dia de amanhã, eu tenho que preocupar com ele? Não, eu tenho que fazer como quem? Como as aves do céu. Eu tenho que lançar minha ansiedade sobre quem? E o que a gente está fazendo? É lançando sobre ele toda a ansiedade que ele tem cuidado de mim. Irmão, nessa situação que você pode estar atravessando, o Senhor não esqueceu de você não. Tem promessas sobre a sua vida, mas o inimigo ele quer trazer uma cegueira espiritual sobre a sua vida, sobre os seus olhos, e você não pode aceitar. Pode estar sendo difícil, mas vai por mim hoje. Hoje eu quero colocar minha vida aqui para poder te ajudar. Porque eu vendo agora, eu comecei, Deus, por que eu sofri tanto esses dias, Deus? Não precisava disso, Deus. Não precisava mesmo, não. É porque você saiu de um lugar de segurança e foi para um lugar que você achou que estava dominando do seu jeito. Você começou a fazer cálculo, começou a fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo, e a conta não fechou, por isso que você ficou desesperado. Mas se eu permaneço no lugar de descanso, sabe o que ia acontecer? Mateus 6,34. Mateus 6,34. Portanto,
Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias, o quê? Preocupações. Bastam a cada dia os seus próprios, o quê? Então olha aqui, meu irmão, o dia de amanhã, você tem que preocupar muito com ele, sim ou não? Não vamos preocupar com o dia de hoje, vamos celebrar hoje. Treine para hoje, que amanhã, meu irmão, já pertence ao Senhor. Você vai chegar diante do Senhor te falando: Deus, eu já matei um urso e um leão, Deus, no dia de hoje, mas aqui, eu sei que amanhã pode estar vindo uma dificuldade aí, Deus, pode estar vindo um Golias, mas me dá a oportunidade. Eu quero ver esse desafio como oportunidade. Se eu tivesse visto essa situação que eu vivi com aluguel como uma oportunidade, seria diferente. Eu estaria aqui hoje testemunhando assim: cara, foi a maior oportunidade que ele me deu, mas eu não consegui, estou abrindo meu coração, eu não consegui, eu deixei que a ansiedade me pegou, eu deixei que os dias difíceis me pegaram, eu deixei que o ladrão da alegria roubou, ele veio e roubou a minha alegria. Tem dia que eu sentava aqui, eu começava a olhar para tudo e falei assim: Deus, se eu tiver que começar do zero, eu não suporto. Deus, se eu tiver que construir de novo, eu não suporto. E Deus falou assim: eu não estou te pedindo para construir. É porque eu saí de um lugar de descanso e fui fazer meus próprios caminhos. Pior coisa que tem é quando você começa a fazer seus próprios caminhos, você anda pela ansiedade. Se a gente tiver compreensão que o nosso Senhor, o guarda de Sião, ele não dorme, nem tosqueneja. Ele é 24 horas aí, ó, olhando para você e falando assim: vai meu filho, permaneça firme, vai meu filho, não deixe que o inimigo roube a sua alegria. Ah, mas tem tanta luta, tá? Mas eu estou do seu lado. Tem dificuldade, tá? Mas eu estou do seu lado, porque 1000 cairão, 10.000, e você não vai ser atingido. Tem promessa sobre a sua vida, sobre a sua casa, mas o que o inimigo quer? Ele quer trabalhar para roubar a sua alegria, a sua celebração. Por isso que ele vai vir às vezes e vai querer usar alguém da família para deixar você para baixo. Sem você preocupar, sem você assim perceber, ele traz murmuração, preocupação, ansiedade. Aí ele vai te arrancando do lugar. Vem cá, pastor Tadeu, fazendo um favor, fique aqui. Você está num lugar de descanso, esse lugar é no Senhor. Só que aí ele vai trazendo preocupação. Me dá sua mão, por favor. Vem. Aí te leva para o lugar de murmuração. Depois te leva num lugar que rouba a sua alegria. Aqui agora tu não tem nem mais alegria. Por quê? Ele conseguiu distanciar você do lugar de segurança, que é no Senhor. Aí agora você começa a olhar a partir das suas dores. Você começa a olhar a partir daquilo que você pode fazer. Você começa a olhar a partir daquilo que você acha que pode fazer. Porque a primeira coisa que o ladrão faz da alegria, sabe o que é, Pablo? Ele te traz para um ambiente para que você pare de acreditar. Por isso que o salmista vai nos ensinar. Volte. Puf, venceu. Agora deixa eu vencer a murmuração. Vem de novo. Volta, vem aproximando de novo. Vem aproximando. Vem aproximando. Vem aproximando. O que ele fez? Ele retornou para onde? Do lugar que ele nunca deveria ter saído. Então talvez o que você está passando hoje é porque você se afastou, mas hoje é a oportunidade para você retornar para esse ambiente de segurança que é somente em Jesus Cristo de Nazaré. Pastor, mas eu estou passando tanta luta. Tá, mas quem está no barco? Quem está no barco? Não tem como dar errado. É a nossa alma que começa a gritar. É o desespero que vem. Aí na hora que falaram, na hora que eu saí de lá, cheguei em casa, sentei no sofá e falei assim: Deus, me perdoa. Senhor, me perdoa. Mas eu estou disposto a viver a próxima estação. Assim, irmão, foi nítido. O Senhor falou assim: pronto, reconheceu? Então vamos seguir viagem. Recalcular a rota é: errou, recalculou, pronto. Foi, recalculou? Irmão, então ninguém me pega ali mais não. Agora deixa eu recalcular, deixa eu voltar.
Voltar para onde? Para o caminho que Ele me chamou para cumprir. Então, se o Senhor hoje te leva, te traz para esse ambiente, recalcula a rota. Esqueça. Volta para o propósito. Aí, irmão, eu voltei a sonhar. Vocês não têm noção do que tem na minha cabecinha aqui. Meu sonho, irmão, é de pegar aquela entrada principal ali e deixar uma coisa assim, espetacular. O meu sonho, irmão, eu passei ele de frente a Zé Faria da Rocha, antiga casa de oração, está vendendo. E nós temos um instituto que nós vamos colocar agora para funcionar. Eu olhei para aquilo e eu comecei, Deus, eu acho que é 2 milhões. Eu voltei a sonhar, eu quero esse lugar. Fazer um projeto ali social ali, meu irmão, sabe? Imagina com atendimento psiquiátrico, psicológico, terapêutico. Irmão, lá já está tudo pronto, é a gente chegar e tomar posse. Ah, mas cadê o dinheiro? Está na mão do meu Deus. Está na mão do papai. Sabe por quê, irmão? Eu vi como que o diabo queria me paralisar. Só que aí eu voltei de novo, pastor Robson. Sabe por quê? Eu voltei aquebrantado e falando, Deus, me perdoa pelos meus erros. Senhor, me perdoa, eu errei aqui, Senhor. Deus, eu errei ali, Senhor. Deus, me perdoa, porque eu sei que tem uma próxima estação. Aí Ele vai falando, não andeis ansiosa por coisa alguma. No que é a vez de comer, no que é a vez de beber, olhe para as aves do céu. O Senhor tem cuidado dela. Ele não mudou. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo o mesmo. A murmuração amplia os problemas. A gratidão amplia a visão da graça de Deus. De novo, escuta essa aí. A murmuração amplia os problemas, enquanto a gratidão amplia a visão da graça de Deus. A murmuração amplia o problema, ele deixa o gigante muito maior, mas em compensação, a gratidão amplia a visão da graça. Deus quer fazer algo nessa noite na sua vida. Retorne para um lugar de descanso. Sai do lugar de murmuração. Para de ficar olhando para a sua vida e eu não passo de um gafanhoto. Deus, eu não passo do menor da minha casa. Sacode a poeira. Domingo passado eu preguei e falei de Judas, vocês lembram? O nosso erro, irmão, que às vezes a gente está tendo mais de Judas do que qualquer outra coisa. Sabe o que eu comecei a observar da igreja? A igreja faz assim. Imagina, está aqui. Em volta da igreja, tem várias comunidades. Aí a igreja vai lá, leva o evangelho, pastor Jorge. Aí chega aqui numa comunidade, seja qualquer uma, pensa aí agora. Aí a gente ganha o melhor cara do teatro aqui. Aí a gente traz ele para a igreja. Aí chega aqui dentro da igreja, a gente entope ele de afazeres. Aí daqui uns dias esse cara sai da comunidade dele lá e só vive aqui. Aqui é a casa dele. Tudo certo. Só que eu não tenho que tirar esse cara dessa comunidade. Porque se ele é o melhor cara do teatro aqui, eu tenho que capacitar ele aqui e devolver ele pronto para essa comunidade, para que ele vai mudar essa comunidade. Aí se a gente começa a fazer isso para todos os lados, sabe o que vai acontecer? A gente vai ter um povo aqui dentro aqui, crente, apaixonado por Jesus, doidinho para ganhar alma para Jesus, para levar o evangelho, que não vai ficar preso à ansiedade, que vai entender que foi Jesus que chamou ele. Mateus capítulo 7. Olha como é que Mateus capítulo 7, nós vamos lançar mês que vem agora, caixinha da promessa com esses aí. Nós vamos começar com a caixinha da promessa. Não julgue e não serei. Não julgue e não serei. Não julgue e não serei. Vamos lá, próximo. Pois. Vamos ler todo mundo. Pois. Tá bom. Pois da mesma forma que vocês julgarem, vocês serão julgados.
A medida com que medirem será usada como medida para vocês. Pode ir. Porque você repara, olha que interessante. Você repara o quê? O cisco aonde? Eu reparo o cisco. Cisco, cisquinho. Cisquinho. Aí continua. Que está no olho do seu irmão. Mas não se dá conta de quê? Não é cisco, não? Ô Lu, olha aquela viga. Aqui é uma pilastra, mas tem uma viga aqui, atrás aqui, bitelona. O que eu estou aprendendo aqui é, enquanto você está olhando para o cisco do irmão, olha o que tem no seu. Por isso que a nossa vida fica pesada. Por isso que a murmuração te pega. Por isso que às vezes você está cansado com tanto de coisa. Mas você não se dá conta da viga que está no seu próprio olho. Próximo. Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Meu Deus, isso aqui é... Volta lá, por favor. Antes de você quiser tirar o cisco do meu olho, tira o que do seu? Hã? Quantos precisam tirar uma viga aqui hoje? Tira. Você vai compreender a vida melhor, vai ficar mais leve. Hoje de manhã eu falei, irmão. Pastor Né, talvez a gente construa um Deus para nós, do nosso jeito, como Arão fez. Nós fizemos um Deus para nós conforme a religião nos ensinou. Alguns vieram da quadrangular, alguns converteram aqui, outros vieram da Assembleia de Deus. E sem a gente perceber, a gente vem, irmão, e a gente constrói um Deus, aonde que esse Deus eu falo, e ele responde somente o que eu quero. Eu tô pronto a ouvir somente o que eu quero ouvir, não o que eu preciso ouvir. Porque eu construí um Deus para mim. Eu construí um nível de salvação para mim. O pastor Ali vai para o céu, Taz eu acho que vai para o inferno. Eu acho que o pastor Robson acho que vai ficar no purgatório. Brincadeira, viu, irmãos? Porque nós construímos, por isso que a nossa vida foi ficando pesada. Por isso que hoje a gente não consegue dar um sorriso. Porque diante de um projeto que Deus tem, Daniel, para a nossa vida, que é um lugar aqui, ó, de descanso no Senhor, a gente vai para a murmuração, a gente preocupa muito com a vida dos outros, a gente julga a vida dos outros, nós construímos um Deus, e o nosso Deus, às vezes, não é o Deus de Israel, é o nosso Deus. É um Deus que nós mesmos construímos. E eu coloquei aqui uma régua agora de quem vai ser salvo e de quem não vai ser salvo. Aí eu chego na igreja, o meu santo não bateu com o daquele irmão. Ele está aqui, deixa eu dar a volta para ele. E eu ainda chego aqui, eu dou até o dízimo. Não dá dízimo mais não. Conserta primeiro, depois você vem e traz. Pastor, mas tem que pagar a conta. Não, deixa Jesus pagar. Conserta primeiro, para depois trazer sua oferta aqui para frente. Porque nós queremos... irmão, hoje eu falei aqui pela manhã, eu até escrevi ontem, eu estava dentro do avião, que eu estava em São Paulo, aí de lá para cá eu comecei a escrever um negócio. Irmão, a gente está mais preparado na mesa para proteger a nossa patente do que proteger a unção que Deus derramou sobre as nossas vidas. A gente está mais interessado no que as pessoas vão falar, irmão, do que a gente entender para esses dias. Eu comecei a falar assim, Senhor, eu passei esses dias tudo, aí é aluguel, é tudo, por quê? Aí Deus está assim comigo, porque tem um propósito, tem almas que vão ser salvas, tem um povo lá dentro que vocês vão treinar, é para a conquista de uma cidade, e a gente vai entendendo, irmão, aquilo que Deus vai fazendo. Agora, para isso, o que eu tenho que fazer, irmão? Sabe o que dói? É quando eu preciso de tirar, literalmente, meu irmão, essa viga que está no meu olho. Eu preciso de tirar nessa noite. Eu não ia falar nada disso, mas Deus está me levando para outros ambientes aqui, mas eu preciso de ir.
Começa agora a olhar para a sua vida, deixa de ser hipócrita agora, irmão. Deixa de ser hipócrita, deixa de ser o bambambam, deixa de ser o santarrão. Sai desse lugar, meu irmão, que você sabe falar aquele que é bonzinho, o outro que não é bonzinho, aquele que é isso, e você vai colocando do seu jeito, você constrói o seu mundinho. Sai desse lugar hoje, começa a olhar para a sua vida. Na família daquele irmão não é isso não, e a sua é a toda poderosa? Nossa, você viu lá o filho dos dois irmãos está desviado, aí porque os seus não estão, em vez de você ajudar, você fica julgando ele. Que evangelho é esse? Aonde que eu quero crescer na dor do outro? Aprenda a respeitar isso, irmão. Peça ao Senhor hoje, para tirar o próximo versículo. Não dei o que é sagrado aos cães, nem atirem as suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, despedaçarão. Peçam, e será dado a vocês. Busquem, e vocês o quê? Batam. E a porta o quê? Mas essa porta vai ser aberta depois de quê? Depois que eu tirar o quê? Aí tem porta aberta. Se eu não tiro o quê dos meus olhos? A viga, não tem porta aberta. Se eu não conserto, não tem porta aberta. Não adianta eu pegar esse texto isolado aqui agora e colocar, peça e será dado a vocês. Vai ser dado, mas desde que eu quero consertar. Desde que eu quero sair desse ambiente de julgar todo mundo e de achar que eu sou todo poderoso. É o conserto, irmão, que Deus está conduzindo nesse rio aqui agora. Peça ao Senhor, tira agora, Deus, essa viga dos meus olhos. Tira, 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 tira. Tira agora. Tira agora, Senhor. Vai tirando. Tu tem uma opinião para tudo. Tu tem uma opinião para tudo. Tu tem uma opinião para tudo. Fica com a palavra do Senhor. Mas pare de julgar. Entenda aquilo que Deus te chamou. Não adianta fingir que está tudo bem. Se de ti eu recebi perdão, mas não consigo perdoar ninguém. A outra face eu não dei, só o meu ego escutei. Até amei os meus amigos, mas meus inimigos odiei. Na minha hipocrisia, me achei melhor que o outro, sem perceber a trave que estava no meu olho. Em pele de ovelha, agindo como um lobo, me esqueci do reino, juntando meus tesouros. Ah, Jesus, quebra o meu orgulho e faz-me olhar pra cruz. Tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro teu perdão, pois tua graça joga minha carne ao chão e me ensina o valor da comunhão, do beber do vinho e partilhar do pão. Eu vou fazer um apelo aqui agora, irmão. Irmão, pensa que o tanto que eu estou sofrendo para pregar aqui hoje.
Porque eu sei o que Deus está querendo fazer aqui hoje. Hoje eu não vou chamar aqui à frente quem está aqui pensando em suicidar. Não é isso que o Senhor está pedindo para eu fazer aqui, não. Eu fechei meu iPad para não atrapalhar o que Jesus está mandando eu fazer. Que eu fui levando a pregação para totalmente outro lugar, porque Ele foi comunicando comigo. Tu já parou para pensar que talvez a sua vida está literalmente paralisada porque tu está carregando aí dentro de você um ódio e uma falta de perdão? E você está fazendo vista grossa? Não vai adiantar orar, não. Se não tiver arrependimento. Durante um tempo aí, eu carreguei uma pessoa dentro de mim. Não liberava perdão, até o Senhor falar assim: conserta primeiro. O céu se abre. E hoje o Senhor está te chamando a vir aqui na frente, aqui, se jogar no chão. Tu sabe que tem algumas coisas que estão te paralisando, sabe o que é? Que tu é linguarudo. Tem coisas que estão te paralisando, sabe por quê? Falta você pedir perdão, falta você liberar perdão. Vem aqui à frente, vamos orar junto, vem aqui. Por que eu chamo aqui à frente aqueles que estão entendendo, pastor? Eu preciso de liberar isso nas regiões celestiais. Tu está carregando, não, deixa aí quietinho aí, irmão. Conserta hoje. Volta hoje, porque o que o Senhor está querendo fazer na sua vida é extraordinário. Isso pode deixar aqui assim, o Micael vai cantando. E deixa aqueles que quiserem entender que precisa de um conserto ficarem aqui à frente. Se você não precisa, pode ficar no seu lugarzinho, está de boa. Mas se você entende que, olha, eu preciso liberar isso nas regiões celestiais, corre aqui à frente. Não adianta fingir que está tudo bem. Se de ti eu recebi perdão, mas não consigo perdoar ninguém. A outra face eu não dei, só o meu ego escutei. Até amei os meus amigos.